do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo capítulo 19, verso 7 e o verso 8. Seja muito bem-vindo. Que Deus o abençoe nessa manhã. Que esse seja um dia de bênção para a tua vida. Que as mãos do Eterno estejam levantadas sobre cada um de nós nesse momento. É o nosso primeiro compromisso, é a nossa primeira responsabilidade. Enquanto nós olhamos pelas nossas janelas e vemos a cidade se movimentando para as suas atividades diárias, nós nos movimentamos em direção ao nosso Criador. Queremos que Ele abençoe a nossa trajetória. Colocamos nas mãos dele todos os nossos planos e os nossos sonhos. O nosso desafio é estudarmos um capítulo da Palavra de Deus a cada dia, a cada manhã. O salmista Davi nos abençoa falando: a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, ele dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. É a mais pura verdade. Que hoje eu e você, nós possamos cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida e vivamos uma vida de obediência aos ensinamentos da palavra do Senhor. Como falei para você, nós estamos desafiados a estudar um capítulo da palavra de Deus a cada manhã e nesse momento eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor, o capítulo 37, o verso 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Eu preciso dizer para você nessa manhã que nós não conseguimos encontrar uma família perfeita. Todos nós fomos afetados pelo pecado e, consequentemente, todas as famílias possuem os seus defeitos. E quando nós olhamos para a família de Jacó, nós precisamos ter esse olhar também e reconhecer que era uma família que possui as suas dificuldades, os seus problemas, mas nós não podemos nos esquecer que Deus escolheu essa família para que pudesse abençoar outras famílias. Jacó iria receber e recebeu a bênção abraâmica. Deus iria fazer de Jacó pai de uma multidão, de uma grande nação. E Deus estava cumprindo com os seus propósitos, mas nós temos que entender que era uma família que possuía suas dificuldades. Nesse período, enquanto Jacó morava lá em Canaã, José estava com aproximadamente 17 anos de idade. Jacó tinha outros filhos, que eram filhos de Lia e os filhos de Bila. E eles eram pastores, e eles estavam pastoreando o seu rebanho nas terras de Siquém. Ficava em torno de 80 quilômetros de longe da terra de Canaã. E eles estavam ali cuidando do seu rebanho, enquanto Jacó, preocupado com os seus filhos, pediu para que José pudesse levar alguns suprimentos e ter notícias dos seus irmãos. Só que José era um garoto muito infantil. Embora com 17 anos, era muito imaturo. E ele trazia notícias desagradáveis dos seus irmãos para o seu pai. O seu pai também alimentou um sentimento de preferência para com José. Era o seu filho da velhice, era o filho da sua esposa querida Raquel. Embora ela tivesse morrido, ele amava por demais a José. Isso fez com que os seus irmãos alimentassem um ódio profundo no coração contra José. E queria nesse momento aqui falar para as famílias que nos acompanham como é triste uma família alimentar preferência entre os seus familiares, entre os seus filhos. Quantos pais cometem esse erro crasso em amar por demais um filho e deixar de lado o outro, em presentear mais e elogiar mais um filho e deixar de lado um outro. Isso traz consequências desastrosas para a vida intelectual, emocional e espiritual. E esse erro se deu na família de Jacó. Até porque Jacó também um dia veio de uma família onde ele tinha as suas limitações e as suas dificuldades. Isaac amava Esaú, enquanto Rebeca amava Jacó.
Consequentemente, acredito que Jacó herdou esse comportamento, mas a sua família no presente estava sofrendo consequências, dificuldades em decorrência dele não poder conseguir amar os seus filhos de uma forma igual. José então é enviado para as terras de Siquém para trazer notícia para o seu pai Jacó como estavam os seus irmãos. Ele não conseguiu encontrar em Siquém, mas encontrou um homem que falou que os seus irmãos estavam próximos dali, em Dotã. E é quando José viaja em direção a Dotã para se deparar com seus irmãos. Quando de longe os seus irmãos viram a José, os seus corações começaram a alimentar e a se fundamentar no ódio, nos males que eles poderiam fazer a José. E começaram a pensar em tirar a vida de José. É quando Rúben, o seu irmão mais velho, toma a liderança e fala: não vamos matar o nosso irmão, mas vamos colocá-lo no poço, porque o pensamento de Rubens era pegar José e devolver para o seu pai Jacó. Mas enquanto Rubens e colocaram José dentro do poço, saiu para cuidar do seu rebanho, os seus irmãos, vendo uma caravana de ismaelitas, venderam seu irmão José para os ismaelitas, que eles estavam indo em direção ao Egito, e venderam José para Potifar. Embora nós olhemos aqui e vejamos uma história triste, é o momento onde os irmãos traem o seu próprio irmão, vendem o seu próprio irmão por 20 moedas de prata. Era irmãos do seu sangue, do seu próprio sangue. Era alguém que eles deveriam acolher, era alguém que eles deveriam abraçar, proteger, mas fizeram o mal. E José, já no passado, ele tinha alguns sonhos que somente fortalecia o ódio no coração dos seus irmãos. Em um momento, José teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou que os feixes de trigo se inclinavam diante de um único feixe que estava no centro. E quando José contou esse sonho para os seus irmãos se voltaram para ele e falaram: você está dizendo que um dia nós iremos nos inclinar diante de você? Num outro momento, José teve um outro sonho em que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante ele. E da mesma forma ele contou para os seus irmãos, e isso alimentava o ódio no coração dos seus irmãos. E quando os seus irmãos tiveram a oportunidade de vender a José, eles de fato o fizeram. Quando nós olhamos para essa história, creia você, essa história teria todos os motivos para ter um desfecho triste. Um jovem filho de Jacó, filho da promessa, vendido como escravo para o Egito. Ele poderia no Egito se revoltar contra Deus, ele poderia no Egito se revoltar contra os seus irmãos, ele poderia no Egito se rebelar contra o seu pai, contra tudo que existe sobre a face dessa terra. Ele poderia se questionar: onde está o meu Deus que não cuidou de mim, que não me protegeu, que não me amparou? Se eu de fato sou filho da promessa, por que é que ele permitiu que eu pudesse vir para cá? Mas entenda, Deus estava trabalhando um coração de um jovem. Deus estava modelando um coração que era mimado. Deus estava amadurecendo um menino que era imaturo e adolescente, mas Deus estava preparando para colocá-lo no governo da maior nação daquele período. Deus queria que a liderança de José no Egito pudesse abençoar o seu povo e os seus familiares. Meu amigo, nessa manhã, eu não sei para quem estou falando nesse momento, mas se porventura falo para alguém que tem passado momentos difíceis na vida, nós precisamos acreditar nas mãos de Deus. Nós precisamos crer na promessa de Deus, na intervenção de Deus na nossa vida. Deus muitas vezes permite que nós passemos por vales difíceis para moldar o nosso caráter, para preparar a nossa vida para as mansões celestiais. O que nós precisamos fazer a cada dia é crer nas suas promessas, é confiar na mão desse grandioso Deus. Por mais difícil que esteja a tua trajetória, continue com os seus olhos voltados para o Senhor, crendo que de fato, que no tempo de Deus, na hora do Senhor, Ele irá intervir para nos conceder a sua bênção. Querido Pai, nessa manhã nós abrimos o nosso coração a Ti. Nós nos colocamos em Tuas mãos.
nós permitimos que o Senhor conduza a nossa trajetória. Fica conosco no decorrer desse dia, da nossa vida, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.